Olá, eu sou Moisés Correia e este é o programa Outro Olhar. Veja nessa edição uma entrevista exclusiva com o presidente do Sindicato dos Propagandistas, propagandistas vendedores e vendedores de produtos farmacêuticos do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Edmundo Quintanilha. Encerramos o programa com um resumo da entrevista da semana passada com os produtores do filme Mulheres, Homens e Vinho Tinto. Houve uma grande repercussão e vamos mostrar alguns detalhes dessa entrevista. Agora nós vamos para um pequeno intervalo. Nos aguarde, voltamos já. Olá, eu sou Osmar Prado e estou aqui para falar sobre algo muito grave. No Congresso Nacional, um projeto de lei pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. Imagine a escola dos seus filhos sem professores, hospitais sem médicos e enfermeiros, uma construtora sem operários. Todos substituídos por profissionais com menos direitos e garantias. A terceirização se dá quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O projeto pretende autorizar essa prática de forma generalizada. O resultado será prejudicial a todos os brasileiros, pois os trabalhadores perderão direitos e garantias conquistados com anos de lutas. A proposta traz benefícios apenas para os empresários que usarão a mão de obra com custo baixo. Basta lembrar que os maiores índices de acidentes de trabalho que hoje ocorrem no Brasil atingem os trabalhadores terceirizados. Caso ocorra a aprovação desse projeto, teremos redução dos atuais salários e empresas sem empregados, pois todos serão terceirizados. A terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo no Brasil. Não podemos permitir que poucos ganhem com o trabalho de milhões. Esse é o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não. Eu digo não. Eu digo não. Não para a terceirização do trabalho. E você? Outro Olhar tem a grata satisfação de receber hoje o dirigente sindical Luiz Edmundo, presidente do Sindicato dos Propagandistas, propagandistas vendedores e vendedores de produtos farmacêuticos do Estado do Rio de Janeiro. Você agora é presidente do sindicato. Eu sempre te entrevistei aqui no Outro Olhar, discutindo a agenda política dos trabalhadores pelo trabalho que você realiza em Brasília. Daqui a pouco a gente entra nesse assunto. Agora fala um pouco sobre a categoria e o sindicato que agora você preside. É uma satisfação, Moisés, falar sobre a minha categoria e a instituição que atualmente estou presidindo. E aí já vai um ano que eu estou na presidência do sindicato. A minha categoria pertence justamente à categoria de diferenciados. O que seja isso? Ela está alçada às grandes categorias existentes no mundo sindical. O nosso caso é o Sindicato da Indústria Química. Nós representamos essa categoria, produtos químicos. Então, a maior categoria, indústria química. Categoria diferenciada, sindicato dos propagandistas, que faz o vento da fábrica, ou seja, é ele que vai fazer a venda e a promoção daqueles produtos que vêm do mundo químico. A minha categoria, hoje no Rio de Janeiro, versa em torno de 2.000 a 3.000 representantes. Eles, obviamente, são bem diferenciados no que diz respeito às suas funções também. Ou seja, tem o propagandista vendedor e o vendedor de produtos farmacêuticos, aquele que somente vende. Geralmente são representantes de distribuidoras e fazem esse papel com muita eficácia. É importante a minha categoria no mundo da indústria? Sim. Porque senão as multinacionais já tinham inventado uma outra maneira e a principal maneira seria o seguinte: mandaria VT, mandaria CD e coisa do gênero. Não, mas esse contato do propagandista com o médico é de suma importância. O médico realmente se encanta com as informações que o propagandista leva.
Obviamente, o propagandista foi feito para levar informações. Procura, através do convencimento e dos recursos técnicos que ele tem, através dos seus produtos, convencer o médico que aquele produto é o melhor. Ou, pelo menos, deixar um pouco de dúvida na cabeça do médico, e assim o médico vai ter oportunidade de discernir, através de vantagens e benefícios apresentados pelo representante de laboratório, qual é o produto que ele vai padronizar no seu receituário. Agora, só para esclarecer, você falou primeiro de que a sua categoria está circunscrita à área da indústria e à área da indústria de produtos químicos. Agora, da área da indústria de produtos químicos tem uma gama enorme. Vocês trabalham na área farmacêutica. Exatamente. É aquele sujeito, aquela jovem, em geral, jovem, mulher e tal, que estão presentes quando a gente vai nas consultas. Eles chegam e às vezes passam um pouco à nossa frente, estão com aqueles carrinhos que parece que é uma mala de viagem, para poder mostrar os remédios para os médicos, mostrar as amostras. Exatamente. Geralmente, hoje, eu queria até deixar um detalhe aqui com você, elas já são de mulheres. Né? Antigamente era um clube do Bolinha, né? Mas a indústria, através do tempo, chegou à conclusão que o poder de sedução também conta. Né? Então a mulher, através do seu poder de sedução, da sua capacidade, né? Que a mulher hoje realmente apresenta uma capacidade fantástica, supera o percentual de propagandistas masculinos. Então, hoje, temos mais mulheres na profissão do que homens. E o papel é o seguinte, chegar no consultório, levar aquela mensagem, porque hoje o médico, nesse mundo moderno, não tem tempo. Ele não tem tempo para estudar, não tem tempo para ver o que está acontecendo de novidade no mercado. E o propagandista é justamente esse agente. Ele é o elo da indústria farmacêutica para com o médico. Isso. Eu queria, então, destacar em um aspecto geral, porque você sabe, todo mundo fala muito tecnologia, rede social, isso, aquilo, etc. Mas você está destacando aqui que o contato pessoal que tem sido reduzido exatamente por esse uso da tecnologia, no caso específico dos propagandistas, dos vendedores propagandistas, etc., o destaque e o aspecto mais importante é o contato direto com o médico. Exatamente. Esse relacionamento é de vital importância. Tem casos até que existem propagandistas que, por uma questão de empatia, não vai à frente. Mas a maioria dos representantes de laboratório são pessoas tremendamente preparadas para exercer aquela função. E o relacionamento... Cativante, né? Cativante. É o jeito que eu vejo você no movimento sindical. Você é um cara que todo mundo... conhece, bate papo, domina e tal. Aquilo ali é característico do propagandista. O propagandista chega, toma conta do ambiente. A finalidade é essa mesmo, através daquela simpatia, daquele momento que ele pertence ali ao mundo dele. E o médico se vislumbra com isso. Há casos, e na maioria dos casos, os médicos têm um excelente relacionamento de amizade. Passa a ser um caso de amizade do médico com o propagandista. A indústria não vê isso com muito bons olhos. Ela procura, inclusive, determinar um tempo. Existe essa escola, que o propagandista não pode ultrapassar um determinado período dentro daquele setor. Há um certo rodízio. Exatamente, porque ele cria uma amizade muito grande. Para não ficar uma amizade muito... E aí, o profissionalismo imposto pela indústria fica à margem do processo. A finalidade é essa, fazer com que o profissional sempre leve e procure questionar sempre o médico sobre os produtos, como tem prescrito, quais são as reações, e se o médico tem prescrito o produto, atualizar o medicamento em termos de preço, em termos de apresentação, etc, etc, etc. Agora, vamos falar aí sobre o trabalho específico. Você assumiu o sindicato há um ano. Essa categoria é uma categoria, obviamente, pelo próprio tipo de trabalho, muito disperso, né? Você dirigir um metalúrgico, você entra numa indústria, tem 200, 300 metalúrgicos. Agora, como é que você vai encontrar a categoria e tal? Esse trabalho do sindicato é um trabalho mais diferenciado, inclusive, de trabalho sindical? E quais são as questões que estão na ordem do dia aí da categoria? Olha só, Moisés, eu assumi o sindicato tem aproximadamente um ano, né? E as mudanças que nós promovemos no nosso sindicato foram fantásticas.
Tanto é que a receptividade da categoria frente ao trabalho do sindical tem se demonstrado muito grande mesmo. Então nós partimos de 4 pontos básicos dentro do sindicato para essa nova reformulação, dando uma nova cara ao sindicato. O primeiro foi a reforma mobiliária. O sindicato hoje está totalmente mudado em termos de estrutura, o sindicato está muito bem pintado, o sindicato está todo organizado, conforto, procurando dar dignidade até ao trabalhador que lá frequenta. Então o sindicato hoje tem um aspecto extremamente positivo na sua aparência, que não é comum em alguns sindicatos que a gente ainda encontra meio pesadão, cansado. Não, o nosso não. Tenho certeza que essa reforma mobiliária era de vital importância e assim fizemos. Depois nós fizemos uma reforma financeira. Essa reforma financeira tratamos de mudar toda a estrutura financeira do sindicato para que seja uma coisa muito mais objetiva em relação à administração do financeiro. Fizemos uma reforma administrativa, mudamos layout de carteira, mudamos toda a parte administrativa do sindicato. O sindicato agora está ligado à informática. Nós criamos uma intranet no sindicato e o pessoal trabalha quase que harmoniosamente no sindicato. E a principal reforma que nós estamos impondo no sindicato e a categoria é a reforma conceitual. O propagandista, geralmente, ele, talvez por uma questão de tempo, ou talvez seja porque a juventude não seja tão ligada às questões políticos sindicais, ele fica à margem do processo. E nós queremos trazer esse propagandista de volta ao sindicato com a finalidade dele entender que ali é o escudo do trabalhador. Ali é a defesa do trabalhador. Por pior que seja o sindicato, ele sempre será o escudo do trabalhador. E o nosso sindicato realmente tem lutado pelos direitos adquiridos da categoria. Fundamentalmente isso, procurando fazer uma política sindical que agrade ao trabalhador e que não agrida ao empregador. Agora, Edmundo, Luiz Edmundo, quais seriam assim, as questões que você, mesmo após anos e anos, que esse sindicato nasceu em que ano? Esse sindicato tem quase 56 anos. 56 anos. Então, durante esse período todo, houve evolução no direito do trabalho, de novas conquistas, etc. Quais seriam aquelas questões, 2 ou 3, que ainda não foram, ainda não se conseguiu e é um objetivo durante o trabalho permanente do sindicato? Olha só, o sindicato ele tem na sua luta 2 características. A luta doméstica, que são os problemas que a gente enfrenta com as multinacionais que até hoje não respeitam. Acredito que no seu país de origem a indústria respeite sim. Aqui há umas mudanças, às vezes, de diretoria e impõem certas coisas que fogem ao que foi acordado. Então, na nossa luta doméstica, nós temos problemas. Temos problemas que não respeitam o que foi acordado. A convenção coletiva. Por exemplo, a nossa refeição são R$33. Tem laboratório? Não, eu sou de São Paulo, quero pagar 27. Está errado. O sindicato, o propagandista que trabalha no Rio de Janeiro, ele está sob a égide do Sindicato do Rio de Janeiro. Ele tem que respeitar o acordo coletivo. Trabalhar sábado e domingo, isso é um absurdo. Quer trabalhar sábado e domingo, acorda antes com a categoria. Nós não achamos que isso não deva acontecer, né? Às vezes tem até questões de hotelaria, questões de tempo. Há uma necessidade do propagandista viajar domingo para começar o seu trabalho na segunda-feira cedo dentro do hotel. Perfeitamente, mas que esse dia, sábado e domingo, seja compensado. E eles não compensam. Essa é a nossa luta doméstica. Tem lutas nacionais que o sindicato está ligado, que é o caso do fator previdenciário. Nós estamos aí lutando para que realmente haja uma mudança na questão do fator previdenciário. Na questão das 40 horas, é uma luta que eu apoio os co-irmãos, mas eu não tenho esse problema. Geralmente o sindicato respeita, é o nosso horário britânico, 8 horas por dia durante
5 dias, 40 horas semanais. É o normal na categoria dos propagandistas, vendedores. Normal. Se bem que agora nós estamos controlando muito a indústria justamente com a questão da informática. Através de laptop, às vezes o propagandista acaba o seu trabalho, tem que ir para casa e às vezes passar a visitação do dia, e isso às vezes por uma questão de telefonia ou coisa parecida, o cara entra por mais de 8 horas no dia. E isso também é um controle que nós estamos fazendo junto aos sindicatos, às empresas, que inclusive algumas já vêm respeitando isso, reduzindo a carga de horário e fazendo com que ele, dentro daquele período, ele faça... porque o relatório, o controle e tal, faz parte do trabalho. Não pode ser feito após o expediente sem considerar isso. Exatamente. Isso é igual que acontece com os motoristas de ônibus, os motoristas de ônibus que tem que cobrar a passagem, né? Eles querem que o cara faça a jornada e no final do dia, após a jornada, o cara vá para a empresa, fica 1 hora, 2 horas esperando para prestar conta e não quer considerar. E essa coisa que vocês... Agora, a nossa luta regional, a nossa luta doméstica, né, é grande, mas é extremamente contornável se o patrão tiver compreensão disso. Às vezes tem certas decisões que eu levo à Superintendência Regional do Trabalho para que realmente haja um acordo. Através de mesa redonda, a gente chame a indústria e a gente tenta ali, olha, o acordo foi assinado, aqui está pré-estabelecido, por que não cumprir? E eu tenho conseguido bons resultados através da Superintendência Regional do Trabalho, que tem nos ajudado bastante nessa área. Agora, Edmundo, o sindicato, você falou que é de base estadual. É base estadual. Então, a sede fica na capital. Aí eu queria que você depois falasse aí, onde é que fica a sede? Fica na rua Pedro Américo, número 293, no Catete. A sede é própria, e além da sede própria que nós temos também uma sede campestre que está inteiramente à disposição do trabalhador. E essa sede campestre fica em que região? Fica em Piabetá, num bairro chamado Ilha. O que oferece essa sede? O que? Tem piscina? Lá tem piscina. O pessoal vai com a família futebol, e tal? Vai. Os associados podem ir com a família? Pode. Obviamente, tem que ter uma programação prévia disso, né? Porque a gente não mistura as pessoas. Uma família, o cara vai com toda a família, 20 ou 30 pessoas que ele convidou para fazer uma festa, só ele naquele dia. Então, essa programação prévia tem que ser respeitada para que ele possa curtir a sede campestre do sindicato. E vocês estão presentes na internet também? Qual é o site do sindicato? Olha, o site do sindicato... Nós vamos escrever aqui na tela, fala aí. Simproverge.com.br. Aí lá eles têm as informações todas da categoria. Informações. Dentro desse site, inclusive, você teve uma oportunidade de ver, nos pediu que falássemos sobre esse site numa reunião da nova central, que é a central ao qual nós fazemos parte. Esse site, ele está cada dia que passa mais evoluído, Moisés. Agora nós estamos fazendo o seguinte, tem todas as informações do trabalhador dentro do site, todas as informações sobre o histórico do sindicato, no contexto sindical, todas as informações ligadas à indústria, porque tem muita indústria chegando, tem muita indústria que lança produtos e o colega não sabe. Então temos uma parte ligada somente à indústria. E essas notícias, a gente tem um jornalista que obtém ela de forma fidedigna, séria, né? E é colocado no site. Então nós já fizemos um raio-x aí, o máximo, mais amplo que possível sobre a atuação específica do seu sindicato. Agora eu queria, o Edmundo, eu conheço o Edmundo já há muito tempo, o Luiz Edmundo. Há bom tempo que a gente se conhece. E o Luiz Edmundo faz um trabalho muito grande, sempre fez em Brasília com a nova central, visitando os parlamentares, percorrendo os corredores do Congresso Nacional, que é um trabalho estafante, muito difícil encontrá-los, inclusive nos gabinetes, etc. Exato. E discutindo a agenda política dos trabalhadores, que é a agenda que fala dos assuntos gerais e que são debatidos no parlamento e que os trabalhadores têm que estar lá porque os empresários estão lá com muito peso. Edmundo, eu queria entrar um pouco nessa agenda para a gente... Eu acredito que essa primeira parte já esgotamos bem. Teria mais alguma coisa? Teria. Só um detalhe então, você que é fala, importante. antes da gente entrar na agenda. Ainda falando sobre o site. O site, você tem um acordo da categoria. A convenção coletiva. A convenção coletiva está lá. Então, se você tiver qualquer dúvida, vai ao site.
Lá o site. Nós entregamos um livreto que eu chamo de Alcorão do propagandista. Alcorão? Porque ali tem tudo, aquilo ali tem que estar na pasta do propagandista. Alcorão é a Bíblia dos muçulmanos, não é isso? Exatamente. Então ele é um sinônimo de Bíblia também. Exatamente. Tem dúvida, vai ao sindicato e pega as informações sobre o acordo nesse livreto que a gente distribui assim que assina o acordo coletivo. Agora, antes da gente entrar na agenda, você me contou, eu estive visitando recentemente o sindicato, que vocês também fazem uma visita regional, uma visita uma certa... Mensal. Mensal, um tipo de um roteiro que você sai, que você leva, encontra um pouco. Conta um pouco sobre essa experiência. Na verdade é o seguinte, dentro da reforma conceitual, nós estamos fazendo o seguinte, nós estamos visitando os setores, porque é a maneira mais fácil de chegar ao propagandista. O que é visitar os setores? Você vai ao setor, porque o Rio de Janeiro, nós dividimos propagandista basicamente do seguinte: Zona Sul, Zona Oeste, Baixada, Leopoldina, Centro. A Zona Oeste é dividido, parte da Barra com Campo Grande, Bangu, enfim. Esses setores têm locais de concentração. No almoço, aniversário do propagandistas daquele mês. Então nós aproveitamos e estamos fazendo a reunião itinerante. E o que vem a ser a reunião itinerante? Ela é composta de um kit. Nós levamos o retroprojetor, onde vamos focalizar algumas coisas importantes para o propagandista, levamos informações explicando que nós somos um sindicato diferenciado, que pertencemos ao sistema confederativo, o que é o sistema confederativo, como atua dentro desse sistema confederativo o sindicato. O propagandista não sabe disso. Ele entende o sindicato como uma instituição que traz o aumento para ele. E o sindicato é muito maior, é muito mais amplo do que isso. Então é importante que ele tome conhecimento de todas essas informações. Aliado a isso vai o representante do jurídico, Dr. Sérgio Mauro. E levamos vários folhetos do DIAP, do DIEESE, com informações de movimentos sindicais, levamos o nosso Alcorão. É um trabalho de certa forma, de conscientização do direito do trabalhador e da necessidade do engajamento do trabalhador junto ao sindicato. E a gente procura trazer para nós, geralmente aqueles propagandistas mais cascudos, mais maduros, que eles são realmente os formadores de opinião, né? Para que eles possam divulgar esse trabalho que a gente está fazendo. Nós fizemos 3 experiências, foram fantásticas. A primeira, comparecer em Madureira 30 representantes, a segunda compareceram 10, a outra também parece que compareceram 10 ou 15 representantes. E em cada setor a gente está fazendo esse trabalho de conscientização. Porque isso é uma coisa que passa um para o outro. Com certeza. Há uma propagação, né? E a receptividade tem sido grande nesse tipo de coisa. E aonde a gente mede isso? Nós recebemos do responsável pelo site um gráfico pela receptividade no site, receptividade nessas reuniões itinerantes, receptividade pela atuação do sindicato. Você está dizendo o seguinte, você programa Madureira, aí depois que ocorre, você vai ver qual foi a quantidade de acessos ao site para servir como uma certa bússola de como é que o trabalho está sendo realizado. Exatamente. Então, agora voltando à agenda, me fale um pouco sobre se tem coisas recentes da Previdência. A gente sabe que houve a eleição, então vamos primeiro entrar na questão da eleição. Como é que você viu a participação da área sindical, dos trabalhadores na disputa eleitoral de 2014, se você tem uma avaliação sobre isso? Tem. Bom, na verdade, eu pertenço, a minha categoria, ela está ligada a uma área do trabalhador que eu posso considerar de condições mediana para cima, né? E as respostas foram muito grandes nesse sentido, contrário ao sistema imposto nesse país, coordenado pelo PT ou pela Dilma. Na verdade, a minha campanha foi em cima da Dilma mesmo. Eu apoiei a Dilma com todo o meu fervor. Por quê? Porque eu acredito ainda que esse governo que está aí, e com essa mania de dizer que é PT, e não penso dessa maneira, né, esse governo que está aí nos garantiu e nos garante e nos garantirá
todas as leis trabalhistas que estão aí impostas ao trabalhador e que realmente vão trazer vantagem ao trabalhador. Você fala da CLT, dos direitos garantidos na época do Getúlio Vargas, exatamente, que a gente sabe que são ameaçados por diversas mudanças que aconteceram antes, inclusive. Esses partidos de direita, eles tentam fazer e vem com uma máscara, uma cobertura, dizendo, não, vamos fazer a flexibilização para a evolução da CLT. Mentira, Moisés. O sentido é realmente patrocinado pelo grande truste, para fazer com que a CLT, a cada dia que passa, se desmoralize mais. E esse governo não. Ele fortaleceu a CLT. Então, por que eu não vou apoiar? Se eu sou um representante do governo, sou um representante sindical, quero ao bem ao trabalhador, eu tenho que apoiar aquele que realmente está lutando pela categoria. Porque você tem acesso a esse debate mais próximo no Congresso. Lógico, eu vivo e você isso. sente como os comportamentos na hora do discurso eleitoral e na hora da ação dentro do Congresso. É outro, certo? completamente. O aumento salarial do salário mínimo foi fundamental. Exatamente. Você vê, e o governo tende, isso num futuro bem próximo, eu acredito, o fator previdenciário, que atualmente é um problema seríssimo, que o trabalhador, principalmente o que está para se aposentar, enfrenta, ele tende a acabar. Não digo acabar, mas eu tenho certeza... Mas tem uma outra discussão aí sobre 85 e 95. Exatamente, já existem discussões que estão sendo aprimoradas no sentido de facilitar a vida do trabalhador que está se aposentando. E eu acredito que se não fosse esse governo tratar desse assunto, o governo talvez que entrasse não trataria desse assunto com tanto rigor. Agora, e do ponto de vista da reforma política, você que analisou aí a questão das eleições, no Supremo Tribunal Federal já está 6-1 para acabar com financiamento de empresa privada, porque a empresa privada, o CNPJ, não vota. Então, como é que por que ele vai botar dinheiro na eleição? Tá claro que ele põe dinheiro na eleição, porque depois ele vai cobrar o retorno desse dinheiro. Mas não tem a menor dúvida. E qual é a sua posição sobre a reforma política? Eu acho fantástico. Logicamente, a gente sabe que o Congresso Nacional, 533 parlamentares, que realmente não estão imbuídos dessa reforma política, né? Mas sabemos que existe uma grande parcela de deputados e senadores que realmente pensam a nível de povo e que a reforma política é o fator preponderante, inclusive, para acabar com essas corrupções que estão aí. Essa indicação, essa acenação da presidenta no sentido de começar o novo governo com uma reforma política é para já ir direto a esse olho do furacão, onde realmente ali é que nascem os principais problemas de comprometimento, de corrupção, etc., dentro dessa área. Porque, veja, se você pegar o salário de um parlamentar, né, e multiplicar pela quantidade de tempo que ele fica lá no mandato, são 4 anos, certo? Quer dizer, esse valor é menor do que a quantidade de dinheiro que ele gasta para se eleger. Exatamente. Então ele pega e vai... Ele ganha como? Percentuais da obra que ele tenta puxar para sua área. Mas e as empresas também? Exatamente. Então precisa de terminar com isso. E outra coisa, que eu estou vendo que o povo está atento a esses detalhes, né? Está atento a esses detalhes. O problema não é só a nível de Petrobras, não. Isso vai entrar também a nível de eletricidade, quando chegar nas grandes hidrelétricas construídas. Tudo, tem muita coisa que ainda tem que ser consertada nesse país. Agora, porque agora, inclusive, a coisa está sendo investigada. Lógico. Porque antes a gente sabe, se lembra da época da ditadura, né? O Andreasa, quem fez a ponte Rio-Niterói, todo mundo conhecia que era um esquema que tinha com as empreiteiras. Exatamente. O Delfim Neto, em Paris, sempre se falou que era tinha esquema. Era o ministro dos 10%, pô. Ministro dos 10%. Exatamente. E tudo era botado embaixo do tapete. Eu recebi, eu gostaria até de abusar de você falar sobre isso, eu recebi agora a informação para comprar um livro chamado A Chave do Tesouro, de José Carlos de Assis, que é um amigo seu, né?
Já esteve aqui no nosso programa. Ele ali retrata fielmente, é o que dizem, ainda não tive a oportunidade de ler, as corrupções do passado, que talvez fossem muito maiores do que atuais. Mas que não Muito apareciam. maiores, que não apareciam. E não aparecem. E aquilo Não, e passou tem uma por tempo. novidade, né? Quer dizer, os empreiteiros, as empresas e tal, em geral, eram preservadas pela mídia, pelo Ministério Público, etc. Você lembra na época do Collor, né? Houve uma denúncia do Paulo, aquele tesoureiro do Collor, que era o Paulo César, Paulo né? César. Que depois morreu aí de uma forma estranha, que ele fez um trabalho junto às empresas de ônibus interestaduais, Itapemirim, etc. E eles queriam um aumento, né? Aí eles falaram, tudo bem, um aumento, mas tem que dar um dinheiro para o nosso esquema aqui e tal. Que envolveu o Camilo Collor, que era um dos maiores donos de empresa e tal. Isso apareceu en passant, mas na hora da punição só foi o Paulo que foi punido, o Collor, depois ele foi absolvido pelo Supremo, etc. E tal. Mas as empresas sempre ficaram acobertadas. Agora, pela primeira vez, eles foram para a cadeia. E outra coisa, o povo também tem que estar atento ao seguinte, será que essa transparência que está acontecendo aí, dessas loucuras, dessas falcatruas, isso é troco de banana? Não, isso é autorização da cúpula maior. Não, tem que prender, tem que punir, tem que investigar. Não tem fica que explorar. pedra sobre pedra, Não pode, isso a Dilma falou. É isso aí, não pode ficar pedra sobre pedra. E no passado não era assim. Pasta Rosa, Sivan e outros. A reeleição, a compra da a reeleição. Inclusive, quem denunciou o negócio da reeleição, da compra de votos, foi um jornalista que é da Folha de São Paulo. E um jornalista que não tem nada a ver com petista e tal. Ele que denunciou isso. E depois o troço não foi para frente. Não foi para frente. E hoje, quando se fala e veio nisso, o caso agora do Protógenes. Do Protógenes, pô. O Protógenes, o Supremo suspendeu tudo. Mandou prender o Protógenes, que é um delegado da Polícia Federal, cassou o cargo dele de delegado, e faltam 3 anos para ele se aposentar. Eu estive com ele agora na ABI, certo? E 8 anos cassado os direitos políticos. Ele prendeu o Daniel Dantas e o Daniel Dantas foi solto e prenderam o delegado, mandaram prender o delegado. Certo? Para você ver como é que aquela situação sempre anteriormente era de uma maneira que não permitia que realmente as coisas viessem à tona. É um absurdo. Eu estou levando muita esperança. Eu aprendi com meu pai o seguinte, que problemas existirão, sempre vão existir, né? A gente tem que fazer a nossa luta de classe, procurar lutar por uma sociedade melhor, a cada um dentro da sua área. Eu, como presidente do Sindicato dos Propagandistas, procurando o melhor para a minha categoria e as outras alternativas. Por isso Mas você não vem aqui terminar a entrevista antes da hora, não, porque eu que sou o entrevistador aqui, você ainda tem que falar sobre um assunto. Você é do Conselho Estadual do Trabalho. Exatamente. E é uma pessoa que... o Conselho Estadual do Trabalho, se você não sabe, é uma instituição tripartite onde entra setores do governo ligados à área do trabalho, o setor empresarial e o setor dos trabalhadores. Exatamente. E o Luiz Edmundo representa uma das centrais sindicais, a bancada dos trabalhadores no Conselho, que discute inclusive uma proposta de salário mínimo, regional e etc, etc. Como é que está o trabalho aí do Conselho? Nós vamos ter uma reunião agora, dia 4, né? Por quê? Houve um certo atraso, mas ainda estamos dentro do tempo necessário, né? Porque houve a troca dos conselheiros. Existe todo um trabalho e aquilo ali tem que ser... Há essa troca. Eu ainda não estou no período de sair. Eu vou ficar por mais 1 ano, né? Mas conselheiros mais antigos que estavam lá saíram. Muitos saíram. Então nós vamos ser apresentados a eles a partir do dia 4, através do secretário regional do trabalho, o Sérgio Romai, que tem feito um bom trabalho lá como mediador, é um cara tranquilo, ele põe realmente os pingos nos... E quais são os assuntos que vão entrar em pauta aí no início do ano? Fundamentais. Redução de faixas. Então, os trabalhadores... Redução de faixa... os trabalhadores, eles vêm dentro o salário mínimo por faixas, é isso? O piso regional varia de acordo com as faixas. Por exemplo, vamos explicar para o pessoal aí que às vezes não entende. É o seguinte, o salário mínimo é um salário mínimo nacional. E há uma regionalização do salário mínimo, que há os pisos salariais por categoria nos estados. Exatamente. E é isso que o Edmundo está falando. Exatamente. Que é o empregado doméstico e os diversos segmentos. Empregados, trabalhadores de nível universitário,
trabalhadores de nível técnico, trabalhadores especializados em alguma coisa, mas sem um nível intelectual mais acima. Todos esses trabalhadores fazem parte de um organograma. E ali a gente discute faixa por faixa. Qual vai ser o aumento de cada faixa? Exatamente. A gente, em média, a gente procura fazer uma coisa dentro da proporcionalidade. Agora, uma coisa interessante, essas faixas aumentaram muito e nós estamos tentando reduzir essas faixas. Por quê? Porque aparece um deputado lá, não, está faltando essa categoria que não está incluída. O piso regional, ele foi feito para orientar justamente as instituições que não são organizadas, ou que estão começando a ficar organizadas. Ou aquelas que, inclusive, alguns sindicatos estão... que não lutam, que não se mobilizam, que não se mobilizam. Acaba o salário mínimo sendo maior do que o piso. Exatamente. E o trabalhador tem esse benefício, né? Para isso a CETERJ existe, né? Com a sua função tripartite, e a gente tem conseguido bons resultados. Agora vamos ver agora com essa mudança a nível de Assembleia Legislativa quem vai ser o presidente da casa. Nós negociamos muito com o Paulo Melo. E agora vamos ver quem é que vem. As lideranças dos partidos também mudam. E nós vamos partir para cima das lideranças do partido, que eles são muito importantes nessa decisão, né? Agora, nós estamos aqui num programa que passa na TV comunitária e que vai para a internet também, etc. Você, que é um líder preocupado com as questões aí da sociedade, como é que você vê, você viu a participação da mídia, comercial, né? Das empresas, dos grandes jornais, das redes TV e tal, nesse processo eleitoral? E você acha, porque a Dilma levantou a questão da regulamentação econômica da mídia, porque tem um capítulo da Constituição sobre comunicação que diz que não pode ter monopólio, que a atividade audiovisual, os programas têm que ser regionalizados para levar em conta outros produtores. Nós não podemos, o Brasil todo, só ficar vendo o Leblon, né? Quer dizer, que é do Rio de Janeiro e tal. Exatamente. Como é que você vê essa questão da mídia? Olha, eu aprendi uma coisa também com meu pai, fantástica, que dizia o seguinte: quanto mais ignorante for o povo, mais alienado ele é. Eu vejo uma mídia descontrolada, fundamentalmente uma mídia elitista, que realmente não está preocupado com os grandes interesses nacionais no que diz respeito à questão social, à questão da segurança, à questão da saúde. Eu vejo uma mídia que tem interesse na desmoralização de um governo do trabalhador, num governo que se predispõe a ser um governo progressista. Eu vejo, e que tem que ser controlado assim, Moisés, dentro, obviamente, de uma política séria, dentro de uma política, não uma política de arroxo, não uma política de censura, mas tem que ter um controle sobre isso. E a gente sabe que essa mídia é uma mídia muito mais elitista do que está aí para beneficiar o povo nas suas... Porque eu acho, né, Edmundo, que tem um trabalho aí da mídia que é o seguinte: sempre anteriormente, né, os jornais, as revistas e a televisão, eles se consideram a opinião pública. Exatamente. Mas a mídia não é a opinião pública. A opinião pública somos nós, é o povo, é todo mundo. Exatamente. Então a mídia se considerava o seguinte: está aqui o sistema político, os três poderes, justiça, executivo e legislativo. Estou aqui, eu, que sou da mídia, e está aqui a população, a sociedade, o povo, etc. Então a mídia sempre considera que ela é que tem que falar com o povo. Os políticos, eles têm que ser intermediados por ela. Tem que passar por ela um filtro e ela chegar ao povo. Quando a internet veio, acabou com isso. Acabou com isso. Então, a mídia está sofrendo, certo? Por isso, porque agora eu tenho um programa, esse daqui que é um programa simples, mas que não é controlado pelos grandes grupos econômicos, etc. Você pode ter um blog na internet, o Paulo Henrique Amorim, que é o Conversa Fiada, tem uma grande repercussão, o Tijolaço tem uma grande repercussão. Esses blogs todos você pode acessar. Você é da internet direto sem ter intermediário. Exatamente. O Brasil 247, certo? Que tem uma série de outros, o Viomundo, são sites que traz outras informações, outra visão. E a mídia está perdendo audiência. Porque, veja, você que está me assistindo, o seu filho vê televisão? Não vê. Não vê.
O jovem não vê mais televisão. O jovem o quê? Vai para a internet, joga game, redes sociais, YouTube, etc. E televisão para ele, ele não vê televisão. É verdade. Então, esse poderio da mídia que está diminuindo, está deixando ela perdida. Então, o que ela tem que fazer? Ela bate no governo para tentar subordinar o governo. Entendeu? De fazer uma política. E aí é por isso que eu acho que do ponto de vista, há uma diferenciação, porque do ponto de vista da mídia impressa, né? Qualquer um, você pode montar um jornal se você tiver dinheiro, o problema aí é só econômico, certo? Não há impedimento nenhum. Agora, na mídia impressa tem que ter direito de resposta, porque você não pode ser atacado e ali ficar. E não tem o direito de resposta, porque hoje não tem lei nenhuma sobre direito de resposta. Agora, a televisão e o rádio é o seguinte, você pode ser rico pra caramba, ganhar uma loteria, mas você não tem como montar uma televisão. Exatamente. Por quê? Porque é uma concessão pública e tem prazo de 15 anos. Então aí tem que ter o poder público, tem que ser... Porque a Globo, todo mundo pergunta aqui, Edmundo, de quem é a Globo? Aí você vai dizer, da família Marinho. Mas é da família Marinho os equipamentos. Mas a concessão é de todos nós. De todos, que depende do Congresso e tal. Então isso precisa de ter uma discussão profunda. Eu esqueço o nome daquele jornalista que você teve uma oportunidade de nos trazer na Nova Central, falando justamente sobre isso. A regulação da mídia. Beto Almeida. Beto Almeida é o presidente da TV Comunitária de Brasília. Excelente. O Beto Almeida tem uma colocação a respeito disso que eu ali aprendi muito. É pena que isso não tem acesso ao trabalhador. É pena, mas através de trabalhos como o seu, o trabalhador tem que evoluir dentro dessa área para saber o que ele representa nesse contexto, porque ele é levado como boi mesmo. É uma pena, lamentamos muito isso, mas eu gostaria de ver esse trabalhador mais consciente, mais participativo, entendeu? Das questões, porque, Moisés, não é partido que muda as coisas, não. A luta é muito mais sindical, é através dos sindicatos, dessas instituições. Mas o que deveria fazer? Eu proponho que vocês encaminhem o seguinte, vocês tinham que ter um horário na televisão, na mídia. Exatamente. Se é concessão pública, concessão pública, você não pode? É lógico. Certo? Porque os partidos têm, na época eleitoral, o horário eleitoral gratuito. Exatamente. E o sindicato, por que não tem? O mundo sindical. Entrar no todo mundo dia, sindical, 15 minutos de noite para os sindicatos falarem. Lógico. Porque quando tem uma greve, o que acontece? Pau na greve. Por exemplo, dos rodoviários, o Tribunal Regional do Trabalho chegou a definir que 80% tinha que funcionar e se não funcionasse era 200 mil de multa para o sindicato. Isso é contra a greve. Então a lei de greve foi rasgada. Exatamente. Agora, você precisava de ter um tempo na televisão para conscientizar os trabalhadores. Mas não tem a menor Porque dúvida. a televisão, como só entretenimento, certo? Você chega... Então é o seguinte, fora do entretenimento, o que tem na televisão? Os telejornais. Aí você pega um jornal nacional de 23 minutos, 25 minutos, você vê pessoas falando diretamente 4, 5 minutos. O resto é o jornalista que fala. Exatamente. E outra coisa, e na sua maioria, notícias filtradas, de interesse do sistema que está imposto dentro da mídia, né? Os movimentos sociais, os movimentos dos trabalhadores, não tem espaço, nem do exterior, nem daqui. Mas quando a gente vê alguma coisa, é porque realmente a coisa foi muito feia lá fora, no exterior, né? E quando chega aqui, ela já vem e em geral do exterior, eles até põem, porque isso não vai ter interferência aqui, para não dizer que não põe nada. Agora, vai ter uma grevezinha na Venezuela, nego põe. Agora, aqui no Brasil, a greve aí ele não põe. Exatamente, é lamentável. Nós estamos chegando ao final aqui. Mas eu tenho uma coisa que eu não poderia deixar de falar. Então vamos falar. Dentro dessa reforma conceitual, eu gostaria de falar para os propagandistas uma coisa, que é de vital importância, eu acho que vai ser um marco na nossa direção. Nós provavelmente vamos fechar, amanhã eu tenho uma reunião com o presidente da FEComércio, e que ele domina o sistema S aqui no Rio de Janeiro, ele é o presidente, nós estamos lutando para isso, estamos caminhando em passos largos para o curso de capacitação da nossa profissão, com a grife do SENAC. Então, faremos um curso de capacitação do SENAC. O SENAC, dando esse amparo para a gente, isso vai ser de vital importância, porque não cabe
Não cabe. Uma profissão que é regulamentada, com um sindicalismo de mais de 60 anos, com o seu sindicato, toda estabelecida, não tem um curso, não tem nada. Então o propagandista, o cara passa, olhou, achou bonitinha, ou achou o cara interessante pelas suas qualidades, bota na profissão. Já teve até programa de novelas, o cara fala, você não sabe fazer nada? Então vira propagandista de laboratório. Na verdade, nós queremos acabar com isso. Nós queremos um curso de capacitação para a nossa profissão. E esse curso vai ser dividido em 4 módulos distintos: fisiopatologia, anatomia, farmacoterapia e marketing. Então o camarada sai preparado dentro desse curso do Senai, com esse curso do Senac, e a empresa só vai ter o trabalho de injetar o produto na cabeça desse cidadão. E ali ele vai para o campo e não vai desqualificar a nossa profissão, como a gente está cansado de ver propagandistas, às vezes, que não pode exercer aquela função. Ele é o menos culpado. Colocaram ele no campo daquela maneira. E nós queremos é que a nossa profissão seja valorizada a cada dia. Isso chama-se, gente, luta de classe. Eu queria agradecer, Edmundo, muito a sua presença aqui no Outro Olhar. Que não é a primeira vez, muitas vezes você já veio aqui e virá outras. Com certeza. E desejar sucesso aí à sua direção do sindicato. E se você quiser dar as últimas palavras, aí olhe para ali e fale no coração do propagandista. Propagandista, eu gostaria de passar uma mensagem para vocês. Confie no seu sindicato. Procure entrar em contato com o seu sindicato, as informações, entre no site do sindicato, procure se tomar conhecimento daquilo que nós estamos fazendo de positivo para vocês. Agora mesmo nós estamos fechando, estamos estudando profundamente, junto com outras entidades, o nosso acordo que vai ser em março. Qualquer dúvida que você tiver com respeito à sua profissão, ao seu sindicato, à sua função, qualquer coisa sobre a indústria, ligue para a gente, mantenha contato, que a gente vai atender com o maior prazer. Um forte abraço para todos. Muito obrigado. Eu estou aqui para falar sobre algo muito grave. Há no Congresso Nacional um projeto de lei que pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. A terceirização acontece quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O resultado é prejudicial para todos, pois os trabalhadores perdem direitos e garantias conquistados com anos de lutas. Você sabia que as maiores vítimas de acidentes de trabalho no Brasil são os trabalhadores terceirizados? Além disso, a terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo. Há algo errado quando uma grande marca ou uma empresa rural resolve terceirizar suas atividades. Pense bem, não se engane. Atrás do discurso de modernização da indústria e do campo estão as piores formas de exploração do trabalho humano. A prática da terceirização pode estar associada a uma realidade muito mais sombria do que parece. Um produto na prateleira pode esconder uma triste realidade de exploração de um trabalhador. É este o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não para a terceirização. Eu digo não para a terceirização. E você? Encerramos o programa de hoje com um pequeno resumo da entrevista que nós fizemos na semana passada com os produtores do filme Mulheres, Homens e Vinho Tinto, gravado inteiramente na Zona Oeste do Rio. A repercussão foi muito grande e vamos mostrar alguns detalhes dessa entrevista e também o trailer do filme. O programa Outro Olhar recebe hoje uns produtores de cinema da Zona Oeste. Eles são da Vida de Papel Filmes. Eu recebo o Rogério Rimes, o Natan Rubens. Boa noite. Rogério Rimes, como nasceu esse interesse de fazer filme especificamente na Zona Oeste do Rio? Bem, eu sou um ator que fazia teatro, né, na Zona Oeste. E é muito difícil, você tem que divulgar, tem que produzir, você tem que ir pra rua, entregar filipeta.
isso não dava muito lucro, não dava muito retorno. Então eu pensei em fazer filmes em que as pessoas poderiam ver no celular, poderiam ver no teu tablet, podem ver na internet, podem ver onde quiser. Aí eu falei, foi bem mais fácil que em vez de trazer o público para poder ver a minha arte vai na casa da pessoa, vai na televisão, vai na... Então, mais ou menos isso que eu pensei. O que é Homens, Mulheres e Vinho Tinto? Bem, fala, Rogério, deixa o Rogério começar. O filme que é a obra do Rogério. O filme fala de pessoas viciadas em sexo, droga, bebidas, cara, um monte de vícios, sabe? De forma engraçada, sabe? De forma engraçada. Como te falei, é engraçado ao mesmo tempo que faz pensar, sabe? O filme é isso. E o filme tá rodando aí desde quando? Desde 2013. Sem patrocínio, mas com apoio de pessoas que emprestam, às vezes, uma casa pra gente filmar. Emprestam, às vezes, um carro pra gente usar o carro, sabe? Um clube que a gente usou também, o Palace Hall, o Aliados, sabe? Pessoas assim, o Ponte Bar. Usamos a gente conhece bastante pessoas onde a gente mora, né? Não a gente mora, mas o Fernando também, que tá no filme, Fernando Teixeira, tá no filme, ele conhece uma pancada de gente, né? Aí o Natan também conhece, o outro também conhece. Falei, ó, arrumei com fulano aí um carro pra gente filmar. Arrumei aí uma casa pra gente filmar. Arrumei aí um campo de futebol pra gente filmar nesse local. Sabe? Aí a gente faz o filme assim. A gente não paga locação pra ninguém, por enquanto. Agora, vocês fazem o filme por amor ao cinema, isso? A sétima arte? Não... Mas vocês têm uma perspectiva de profissionalização maior, de levantar recursos. Está muito difícil isso? Vamos lá. De Pecado Oculto para cá, eu já vim estudando, já vim pesquisando. Eu, o Rogério, a gente faz muitas reuniões de pauta para a gente ver o que a gente precisa, o que a gente quer, quais são os nossos objetivos. Então, do Pecado Oculto para cá, a coisa já cresceu muito, né? Nós éramos umas pessoas reunidas para gravar. Hoje nós fazemos cinema, com dinheiro ou sem dinheiro. Lógico que a gente faz por amor à arte, porque a gente ama a arte, né? Mas, por exemplo, o Rogério tem a empresa dele de produção, faz eventos. Eu tenho empresa de produção, porque eu também sou artista, tenho empresa de produção e eventos. O Fernando faz arte gráfica, ou seja, inclusive a arte do filme é do Fernando. O Volner é professor, a Alessandra faz animação, faz outras coisas. Então, o Jupi tem serralheria. Então, cada um, a gente encontra nas pessoas amor, né? A gente não tem como viver disso ainda. Infelizmente, é difícil viver da arte no Rio de Janeiro, né? No Brasil, né? No Brasil, né? No Rio de Janeiro é difícil também. Então, o que acontece? A nossa perspectiva é ganhar dinheiro. Sempre tem essa perspectiva da gente ganhar o dinheiro, mesmo que não ganhe dinheiro, mas do nosso filme ser reconhecido, das pessoas gostarem muito, da gente dar um passo à frente a partir de Homens, Mulheres e Vinho Tinto, que a gente tem outros projetos na cachola, na cabeça, né? A nossa ideia é essa. E o cinema está impregnado na gente. A arte, música, a banda do Rogério toca as músicas do filme, como foi em Pecado Oculto. As pessoas que estão envolvidas com arte, elas se doam pelo amor à arte. Nós vamos colocar aqui na tela um e-mail aqui do grupo Vida de Papel Filmes, aí vocês façam contatos com ele, além desse contato que eles já falaram aqui do Facebook. Eu quero aqui o programa Outro Olhar, certo? Eu assumi um compromisso com um amigo de vocês, que é o Fernando Teixeira, que é meu amigo, de abrir esse espaço aqui para vocês falarem. Então, eu estou muito satisfeito com a presença de vocês. Queria agradecer a presença do Rogério e do Natan, e força aí para o pessoal da Zona Oeste, que fez aí Homens, Mulheres e Vinho Tinto, além, anteriormente, do Pecado Oculto. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Agora nós vamos mostrar o trailer do filme Mulheres, Homens e Vinho Tinto. E logo depois, um pequeno intervalo. Mete pé, some, e se chegar tarde não me acorda não. Tá bom, eu sei que amanhã você pega cedo, mas não fica jogando até tarde não, tá, amor? Caralho, agora vai ficar se metendo na minha vida! Tá bom, tchau, beijo. Beijo, caralho.
cansadíssima. Vamos embora porque não dá mais. Puxa teu marido, minha Deixa, filha. amiga. Carrega esse cão. Realmente não dá. Vem, Alberto, vambora. Carrega, vai. Chega. Deixa esse copo aí. Tchau, amiga. A gente se fala amanhã, viu? Vai, minha amiga, vai com Deus. Bora. Agora minha parada é contigo. Eu acho que a força mental vai dar. Não vai dar. Eu já tentei isso. E se eu enfiasse o dedo? Não, isso não. Eu acho que eu tô ficando maluco. Quando uma coisa vai dar errado, ela dá errado. Não é essa, não. É verdade. Eu tenho por experiência própria isso. Meu pai dizia que eu não ia ser jogador de futebol. Eu não sou. Ui, pra caraca! Eu desisto. É a lei dos irmãos. É isso aí. Eu vou voltar a ser caminhoneiro, é melhor que eu faço, porque praga de pai é pior que praga de mãe. E se caso precisarem de alguma coisa, é só chamar. Chamo sim. A propósito, que hora que a gatinha larga do serviço, hein? Isso já não é da sua conta, senhor. Com licença. Vou buscar as bebidas. Quero mará. Quero marafo? Que merda é essa? Porra é essa? Não tô entendendo. Cara, Marisa, minha mulher, cara. Calma. Vai, calma. Abre aí, calma. Vai, calma. Calma, vai não. Calma aí, calma. Foram 8 moleques bons de pedir e sumiram? Gastam uma grana com alojamento, comida pra essa cambada e eles me abandonam? O pessoal tá querendo trabalhar por conta própria, né? Aí, estão querendo pedir esmola e ficar com dinheiro pra eles mesmo. Não querem dividir com ninguém não, aí ó. Quando eu aperto aqui a minha barriga, eu sinto uma dor danada, cara. O que eu posso fazer? Não aperta. Não apertar? Só isso? Não vai apertar, não vai sentir dor. Quando eu bato assim na minha cabeça, também dói. Aí eu, médico, esperto, o que eu faço? Não bato. Se vocês quiserem me aceitar do jeito que eu sou, tá bom. Se não aceitar, paciência. Paciência, Cosmo, em Uaíba e Campo Grande. O Trolhar vai ficando por aqui. Até a próxima edição. Tchau.